Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a essa audiência pública. Eu quero dar início aos trabalhos sobre a proteção de Deus às 9h20. Quero iniciar me apresentando para aqueles que nos acompanham pelo site oficial da Câmara Municipal de Hortolândia. Eu sou o vereador Ananias, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia, que tem a finalidade de conduzir os trabalhos da presente audiência pública. Essa audiência objetiva a discussão do projeto de lei 51/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2023 e dar outras providências em cumprimento ao disposto no artigo 44 da Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, que é o Estatuto da Cidade, e o inciso 1 do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Informo que a presente audiência pública está sendo transmitida ao vivo, nesse momento, através do endereço eletrônico oficial da Câmara Municipal de Hortolândia, www.hortolândia.sp.leg.br. Também me cabe, nesse momento, solidarizar com todas as famílias que perderam seus entes queridos em decorrência dos efeitos do coronavírus. Desejo uma recuperação especial a todos os brasileiros e brasileiras, sobretudo as famílias hortolandenses, que estão lutando para se recuperar das consequências da Covid-19. Sejam todos bem-vindos. Receberemos ao final, para aqueles que nos assistem, as perguntas que entenderem pertinentes, sugestões, críticas, todas serão remetidas à equipe técnica da Prefeitura Municipal de Hortolândia. Agradeço também, na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, de uma maneira especial, aos vereadores e vereadoras que compõem a nossa Comissão de Finanças e Orçamento. A vereadora Marciene, que não pôde estar presente, o vereador Eduardo Lipaus, que justificou a sua ausência também, e aqui do meu lado o vereador Carlão, do Nova Europa, o qual cumprimento e delego a palavra para que ele possa também fazer suas considerações iniciais. Bom dia, Carlão, seja bem-vindo. Bom dia, presidente. Bom dia a todos que estão participando aqui. Agradecer pelo convite aí, mas infelizmente hoje eu não vou poder ficar até o final, que eu tenho um compromisso agora às 9h30 da manhã. Mas agradeço a todos aí, sempre pelo convite. E vou começar a segunda-feira aí, logo tem um feriadão também aí, né? Então, a todos que estão participando aqui, um bom dia. A todos que estão nos assistindo, também boa semana e um bom dia aí. Até mais. Obrigado, presidente, pelo convite. Bom dia, Carlão. Eu que agradeço. Você está sempre presente conosco, mesmo nas necessidades de se ausentar. A realização desta audiência pública atende ao disposto no artigo 48 da Lei Complementar número 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal já citada anteriormente, que diz que são instrumentos de transparência da gestão fiscal aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e os respectivos pareceres prévios, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas destes documentos. Na manhã de hoje, as diretrizes para a LDO. Quero também agradecer aqui toda a equipe técnica da Secretaria de Finanças,
em especial a presença do técnico Cristiano, que muito nos honra com a presença. Obrigado, bom dia, Cristiano. Bom dia. Estendo esses agradecimentos a todos lá da Secretaria. A elaboração da LDO cumpre as determinações do artigo 165 também da Constituição Federal, que impõe essa obrigatoriedade. Também do artigo 4º da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece o seu conteúdo, e da portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, número 878, de 12 de dezembro de 2018, que altera o Manual de Demonstrativos Fiscais. A audiência pública, ela é a principal forma de participação da sociedade no processo legislativo, ou seja, na construção das leis. As audiências públicas ocorrem na fase de instrução do processo legislativo de discussão das leis de diretrizes orçamentárias, sem as quais não há legitimidade do processo de criação de lei e a própria legalidade acaba ficando comprometida. Daí a importância da participação, sobretudo, dos legisladores. Nesse momento também quero agradecer o representante do vereador Regis da Serralheria presente aqui conosco. Assim sendo, desejo que tenhamos todos uma boa audiência pública e, nesse momento, eu desfaço a mesa e passo a palavra ao Cristiano, técnico da Secretaria de Finanças. Bom dia, boa semana, boa manhã e bom trabalho a todos nós. Obrigado pela presença. Bom dia a todos e a todas. Eu vou apresentar aqui, então, para o pessoal ter conhecimento, de como que está a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023. Então, eu peço para o pessoal aqui colocar a apresentação para a gente na tela. Então, essa apresentação aqui tem essas 5 partes, tá? A primeira parte aqui, falar um pouquinho do planejamento e da legislação. Depois a gente entra na LDO propriamente dita, tá? Com as receitas, despesas, os principais investimentos e ações, e falar um pouquinho da participação cidadã, tá bom? Então, na parte aqui de planejamento, da gestão pública, só lembrando, que o planejamento orçamentário, ou seja, o PPA, a LDO e a LOA, que são os 3 instrumentos, aí, as 3 leis de planejamento, elas são uma consequência do planejamento estratégico do governo, ou seja, aquilo que o governo decidiu priorizar, durante o mandato, do prefeito, as áreas, as ações, os programas, o planejamento administrativo, a estrutura da estrutura administrativo, RH, capacitação, modernização, isso também vai estar refletido ali no PPA, na LDO e na LOA. E o planejamento e desenvolvimento de ocupação do espaço urbano e rural, tem a ver com o plano diretor. Tudo isso, de certa forma, vai estar refletido nos instrumentos de planejamento orçamentário. Então, lá na base da pirâmide, a gente tem as diretrizes estratégicas do governo, aquilo que foi priorizado. No PPA, você vai planejar, tá? O que você vai fazer nos próximos 4 anos. Na LDO, você vai orientar aquilo que vai acontecer no próximo exercício. E na LOA, você vai executar aquelas políticas públicas que você definiu como prioridade. Tá? Esse quadro, para a gente mostrar que ali no meio você tem as políticas públicas. De um lado, elas sofrem uma demanda infinita da população, da sociedade, uma demanda por educação, saúde, segurança, infraestrutura e por aí vai. Por outro lado, eu tenho recursos finitos, financeiros, de recursos humanos, de estrutura, os limites legais daquilo que eu posso fazer.
E o planejamento na gestão pública vai tentar justamente equilibrar essas duas forças que estão ali pressionando, cada uma de um lado. Nosso papel ali no planejamento é tentar encontrar um equilíbrio, né, com os recursos finitos que a gente tem, para atender a demanda infinita da população. Não dá para fazer tudo, a gente tem que priorizar e, né, assim, de acordo com os limites que a gente tem. Ok? Por quê? Porque o orçamento público não é muito diferente daquele orçamento que a gente tem em casa. A gente sempre passa esse quadro aqui nas audiências, faz tempo já, é um quadro bem antigo, onde a gente tem ali uma família, né, discutindo o orçamento, né, do mês, e o garotinho, né, será que vai sobrar para mim a bicicleta? O que seria a bicicleta no caso do orçamento público? É o investimento. Porque a maior parte do orçamento da prefeitura ou de qualquer, né, ente, né, seja governo estadual, federal, ele está totalmente, assim, na maior parte comprometido com o custeio da máquina, né, a manutenção, né, da cidade. E aí o que sobra para investimento? É a menor parte. Né? E aí você tem que escolher o que você vai fazer, né, com essa pequena parte aí. No caso lá da família, será que vai dar para comprar a bicicleta? No caso da prefeitura, será que vai dar para fazer aquela ponte, pavimentar o bairro que ainda, né, não tem pavimentação, fazer uma unidade de saúde, uma escola? Ok? Então, no sistema orçamentário brasileiro, né, o que está previsto aí na legislação? O PPA, que é para 4 anos de governo, a gente sempre entrega, né, a gente sempre faz o PPA no primeiro ano de governo. A LDO, que a gente faz todos os anos, né, estabelece as principais metas para o orçamento do ano. Foi entregue na Câmara, né, até o dia 15 de abril. E depois, com base na LDO, a gente vai fazer a lei orçamentária anual, que é o orçamento propriamente dito, com a previsão de receita, despesa, né, detalhada, né, já, né, com a previsão atualizada da receita, né, porque daí a gente faz a LOA mais para o final do ano, e aí você tem condição de fazer uma projeção de receita, né, mais atualizada, mais de acordo com a realidade. A LDO a gente já tem um pouco de dificuldade, porque a gente está ainda no começo do ano, para fazer a previsão lá para o ano que vem. Então, é um pouco mais complicado até de você acertar, né, esses valores. E aqui, para ficar bem claro, né, a gente faz o PPA. Então, foi feito o PPA lá em 2021, para os anos de 2022 a 2025. A gente está executando agora o primeiro ano desse PPA. Né? Nós estamos ali executando a LOA 2022. E já a LDO planejando, né, aquilo que vai ser prioridade para 2023. E até o final de setembro, a gente encaminha aqui para a Câmara a LOA 2023 com base nessa LDO. Tá? Esse quadro aqui, para mostrar um pouquinho assim, a diferença entre PPA, LDO e LOA, no que diz respeito às dotações orçamentárias, que é onde está descrito, né, a despesa da prefeitura, né, em detalhes. E aí, ali tem um exemplo, né, de uma dotação, a primeira, né, em cima, da educação, que no PPA e na LDO eu tenho a classificação institucional, funcional e programática. Né? Ou seja, institucional é o órgão, né, que aquela despesa faz parte, a unidade orçamentária, a secretaria, a unidade executora, no caso ali coloquei educação infantil, a função e subfunção para dizer, né, que área que é, então a área de educação e a subfunção educação infantil. Programática,
o programa que faz parte e a ação, no caso, uma ação de construção de unidades escolares. A LDO, o PPA e a LDO, se você pegar o anexo lá o anexo que tem as ações na LDO, ele vai parar nesse, ele vai ter esse corte ali. Ele não tem a categoria econômica e não tem a fonte, tá? Então, a dotação vai até esse nível. E é claro, daí vai ter um valor na frente e tem as metas também dessa ação. Na LOA, a gente é obrigado a detalhar isso com a classificação econômica, que vai dizer se aquela despesa é o quê? É uma despesa corrente, é uma despesa de capital, é um investimento, é um gasto com pessoal, e a fonte de recurso é tesouro, é federal, estadual, tudo isso. É o elemento de despesa também, que a gente detalha, olha, é para material de consumo, é para equipamento, é um serviço, é obras, instalações. Então, esse tipo de detalhamento da despesa, ele vai constar na LOA. Na LDO, ele para ali na ação, tá? Então, o que tem ali, dentro da LDO? Então, eu tenho a definição das prioridades, para alocação de recursos dentro do orçamento, que são as ações, os programas e as ações que a gente tem lá, nos anexos da LDO. Então, os programas, ações, produtos e metas, porque cada ação que eu tenho ali na LDO, eu tenho que ter um produto, o que vai gerar aquela ação, e a meta que eu tenho, o indicador, tipo construção de escolas, pretendo construir tantas escolas. Isso está lá no anexo da LDO. O custo anual dos programas e das ações, o que eu falei no quadro anterior, não há detalhamento da receita e da despesa. No caso da LDO, não vai uma projeção de receita, apesar que para chegar no valor da LDO, a gente faz uma projeção de receita, mas eu não sou obrigado a colocar isso nos anexos da LDO, detalhando, por exemplo, quanto que a gente está prevendo de IPTU, de ICMS, por aí vai, tá? Mas a gente faz uma projeção de receita para chegar no valor total e, inclusive, o valor por fonte de recursos também. E a despesa também a gente faz, mas a gente manda até aquele nível de ação que eu mostrei no outro quadro. Programas e ações têm que ser compatíveis com o PPA. Claro, aquilo que está na LDO a gente tem que colocar no PPA, se ainda não está previsto no PPA, tem que inserir no PPA. Apresentação do resultado nominal e primário, montante da dívida pública, isso tudo está lá no anexo de metas, tem as projeções que a gente faz lá desses resultados e da dívida também. Estimativa de renúncia de receita, se houver. A situação financeira e atuarial da Previdência, também tem um anexo lá que fala disso. Estimativa de riscos fiscais, caso existam riscos fiscais, eu acho que a gente até colocou alguma coisa nos anexos de metas, tá? E o que você pode fazer para resolver, para contornar esses riscos. Demonstrativo de receitas e despesas com alienação de bens, apenas para reforçar aqui, a alienação de bens, quando a prefeitura, por exemplo, vende um bem móvel ou imóvel, ela não pode usar esse recurso para cobrir o custeio da prefeitura. Eu não posso vender, por exemplo, um imóvel e pegar esse dinheiro e pagar pessoal, ou pagar um contrato da prefeitura. Eu tenho que fazer um novo investimento com esse recurso. Ou é possível também você usar esse recurso na Previdência, tá? Mas eu não posso usar um recurso de alienação de bens para cobrir custeio da prefeitura. Tipo, estou com dificuldade, estou sem dinheiro para pagar minha folha ou algum contrato, então vou vender esse terreno, vou vender esse prédio. Não posso fazer isso, tá? Mas recentemente, assim, a gente não tem
assim, obtido muitos recursos com alienação de bens, tá? Geralmente tem venda assim de equipamentos, às vezes veículos, né? São valores baixos. O que eu falei, não há detalhamento da receita e despesa na LDO. Então, assim, o conteúdo da LDO, né? Ali ele trouxe o 7 e o 8 primeiro, mas vamos passar aqui, ó. Eu tenho a mensagem do prefeito ao legislativo explicando um pouco ali do que contém a LDO. Eu tenho o projeto de lei da LDO, que na verdade são as regras, né? São as regras que eu tenho que obedecer para a elaboração da lei orçamentária anual e para a execução orçamentária, tá? Então, esse é praticamente o que tem ali no projeto de lei, né? Na lei da LDO é isso. Eu tenho o anexo 5, que são os programas da LDO, o anexo 6, que são as ações. Aqui a gente pode ver realmente todas as ações previstas com os valores e metas, né, para o ano de 2023. Né, acho que esse é o quadro assim, que realmente mostra, né, aquilo que o governo pretende fazer, né, como que ele pretende utilizar o recurso para 2023. Depois eu tenho quadros da LOA, que são quadros que vão em branco, é só para demonstrar alguns quadros que a gente encaminha na lei orçamentária anual depois. Os anexos de metas e riscos fiscais e um quadro com os principais investimentos e ações e gráficos, tá? Que a gente vai passar aqui depois. Esse é o conteúdo da LDO. Então, assim, aqui foi só a primeira parte de planejamento e legislação, só para mostrar, né, o que tem dentro do projeto de lei da LDO, tá bom? Agora a gente vai ver realmente assim, a questão dos valores, tanto da receita quanto da despesa. No caso das receitas, só lembrando que a LDO foi encaminhada, né, no mês de abril, né, até dia 15 de abril. Então, a gente fez uma projeção de receita com base nas informações, né, na arrecadação que a gente tinha naquele momento, até aquele momento. Hoje, né, nós estamos no mês de junho, eu tenho uma outra projeção de receita. Mas, por exemplo, quando chegar lá na LOA, eu vou ter condição de fazer uma projeção de receita ainda mais, né, detalhada e atualizada, vamos dizer, para o ano que vem. Então, essa projeção de receita foi feita ali no começo do ano, tá? E aí, o que a gente vê? Aqui é a receita corrente líquida, né? Que é a receita corrente da prefeitura, descontado algumas coisas. Então, não entra receita de capital, não entra aquela receita de convênios, de operação de crédito, emendas, né? Aqui é a receita corrente líquida, que é o parâmetro que é usado para ver gasto com pessoal e outras coisas lá na lei de responsabilidade fiscal. Limite de endividamento e tal, né? Os parâmetros que a gente utilizou já estão desatualizados, né? Isso é o que a gente tinha lá no começo do ano, né? No Boletim Focus lá do Banco Central, que a gente sempre pega ali pelo Boletim Focus, que é uma projeção, né, que os agentes do mercado financeiro fazem para a economia brasileira. O que eles estavam prevendo ali naquele momento, até o mês de abril? Que o crescimento do PIB para 2023 de 1,3%. Precisa dar uma olhada, porque eu acho que agora já deve estar menor, né? E a inflação deve ter aumentado para o ano que vem, né? Ali está 3,75. Essa era a previsão naquele momento. A previsão já aumentou já para o ano que vem. E o dólar em torno de 5. O dólar é mais assim para a questão da dívida, né? Porque a gente tem dívidas atreladas ao dólar, então a gente faz uma projeção, como a gente, né, tem que converter ali na hora, né? Porque a dívida é em dólar, né? E aí a gente chegou no valor ali de receita corrente líquida de 1,80 bilhão. Receita corrente líquida, tá? Um crescimento de 10,2% em relação ao que está orçado para 2022. Tá bom? Mas o orçamento total, né, o valor é 1.294.091.000.
Tá? Isso é o que está na LDO. Pode ser que na LOA fique um valor maior ou menor, né? Aí a gente vai fazer uma nova projeção de receita, com base na arrecadação até ali mais ou menos o mês de agosto, tá? Vai depender também dos convênios, operações de crédito, emendas, tudo mais. Aí a gente fecha o valor da LOA, mas por enquanto é esse o valor, 1.294 milhões. A maior parte vem da onde? Transferências correntes, valor ali de 699 milhões e pouco. O que são as transferências correntes? O recurso que vem, né, transferências da União e do Estado, impostos e outros convênios, como o FPM, o ICMS, o IPVA, o Fundeb, recursos do SUS, recursos da educação, da assistência social, está tudo ali dentro. Tá? E depois, assim, outra parte significativa, né, impostos, taxas e contribuições de melhoria, que na verdade a gente não tem. Impostos e taxas, né? 340 milhões. O que está ali dentro? É a receita tributária, a receita que é arrecadada aqui no município, como IPTU, ITBI, imposto de renda. Imposto de renda, na verdade, imposto de renda... Oi? Mas é o imposto de renda assim, que desconta na fonte dos funcionários públicos, né? Que fica no próprio município. E também, assim, agora de prestadores de serviço também da prefeitura, parece que começou a descontar também. E vamos voltar lá. Agora, ali dentro daquele 340 milhões, né, é um valor significativo, principalmente porque o ISS nosso é bem alto. Né? O ISS aqui no município é bem alto. Principalmente por conta ali da IBM e outras empresas ali. Tá? Então, essa é a receita tributária. E depois você tem outros grupos menores, né? Mas a gente tem operações de crédito previstas ali para o ano que vem, né? De 83 milhões. Eu tenho transferências de capital, né? Que são convênios do governo federal e estadual, também 9 milhões. Contribuições intra-orçamentárias, é a parte de previdência. Eu tenho também outras contribuições ali, que são contribuições dos servidores para a Previdência e a CIP, né, da iluminação pública. Receita patrimonial, que é receita com juros, né, aplicações financeiras, porque o dinheiro da prefeitura fica aplicado. E tem também da Previdência ali no meio. Mas os recursos ficam nas contas, né, eles não ficam parados lá, eles ficam aplicados, ficam rendendo uns juros para a gente. E receita de serviços não é quase nada. Tá? Opa. Receita por fonte. A gente também divide assim para ter uma ideia. Né? A maior parte é tesouro, porque tem receitas que, apesar de ser transferência, né, que nem o ICMS, uma transferência do Estado, mas ele é considerado receita do tesouro. Né? Não é receita estadual, é receita do tesouro. O FPM vem do governo federal, mas é tesouro, tá? Agora, tem recursos que vêm do governo federal, que nem o SUS, esse é considerado fonte federal, tá? O Fundeb é considerado fonte estadual, né? Então, ele está no grupo azul ali, né, o Fundeb. Mas a maior parte é tesouro. Você tem também lá o amarelo, né, recursos próprios da administração indireta, que é previdência, tá? Operações de crédito também, emendas parlamentares, tem um pouquinho também. Vamos passar. E aqui, só para mostrar, né, que dessa receita total, né, desse orçamento total aí, de 1.294 milhões, eu tenho, descontando o que vai para a Câmara, né, e o que é do Instituto de Previdência, o orçamento da Prefeitura é 1.133. Então, tirando Câmara, tirando o Instituto de Previdência, 1.133. Tirando as receitas de capital também, né? Então, tirando Câmara, Instituto e as receitas de capital, ou seja, operação de crédito e convênios, governo estadual federal, cai para 1.040 bilhões. Então, caiu bem. Quando a gente tira tudo aquilo que é vinculado
né, de recurso federal, estadual, fundos, e deixa só o tesouro da prefeitura, porque uma parte do tesouro geral ele veio para a Câmara, né, uma transferência, um duodécimo de tesouro. Então, quando você tira isso, deixa só o tesouro da prefeitura, cai para 755 milhões. Então, 58,4% do total do orçamento. Esse seria o recurso do Tesouro que seria mais livre, né, para a Prefeitura movimentar. Apesar que boa parte dele está comprometido com folha, com contratos. Né? Na verdade, livre mesmo tem pouca coisa. Né? Mas seria o Tesouro é o recurso que a Prefeitura pode... Né, ele não é carimbado, vamos dizer. Né? É o que ela tem mais assim, né? O poder de usar naquilo que ela quiser, tá? Então é isso, só para o pessoal entender assim, olha, o orçamento é grande, é um valor alto, mas quando você vai tirando as coisas, ele já não é tão alto assim. Uhum. Ah, sim, um pouquinho, né? Quando a gente vê lá naquele quadro da receita corrente líquida, que cresceu 10% na nossa projeção, ali dentro tem tesouro, né? Ele está crescendo também. Por outro lado, a despesa está crescendo também. Uma boa parte desse crescimento tem a ver com a inflação. Mesmo agora, em 2022, né, que a gente está tendo um crescimento da receita em relação ao que estava orçado, boa parte é por causa da inflação. Só que, por outro lado, a inflação também aumenta a nossa despesa. Pode demorar um pouco, porque os contratos, né, cada um reajusta num mês, né, não é uma coisa que reajusta assim, tudo de uma vez, mas a própria folha, né, ela reajustou agora só no mês de maio. Né? Então, mas a inflação, por um lado, ela ajuda na receita, por outro lado, ela vai cobrar ali na despesa também. Né? Então, tem uma previsão de crescimento, sim. Na LDO também tem uma previsão de crescimento. E na despesa, né, então, assim, claro, o orçamento é o mesmo valor, 1.294 bilhão, aquele 1.133 bilhão prefeitura, o Instituto de Previdência com 120 milhões, tá? E a Câmara com 197. Tá? Aquele 3% é o 3% do total, né? Mas a gente sabe que o cálculo da Câmara é diferente, é 6% de um grupo lá, né, de impostos e transferências e tal. Tá? Então, o cálculo foi feito desse jeito. E por categoria econômica, até para a gente ver, né, para onde está indo esse recurso? A maior parte... 43% ali, né, de despesas correntes, né, que é o custeio da máquina. Despesas com contratos diversos, com compra de materiais, subvenções, e tem um monte de coisa aí dentro. A maior parte está aí. Depois, pessoal em cargos, 40%, né? Então, assim, esses dois grupos aí que são, né, despesas... O pessoal em cargos é uma despesa corrente também, né? Então, se você pegar outras despesas correntes e o pessoal em cargos, já deu ali mais de 80% do orçamento da prefeitura. Se você pega depois ali os gastos com a dívida, né, com encargos da dívida, precatórios e PASEP, está dando ali 80 milhões previstos para o ano que vem. Então, aí o que sobrou para investimento? Tem um pouquinho de reserva de contingência, mas o que sobrou para investimento só não, né? 10%. Não é pouco. Até o Eduardo, diretor financeiro, falou isso outro dia aqui na audiência da prestação de conta do primeiro quadrimestre. Né? 10% não é pouco. A maior parte dos municípios, com certeza, tem dificuldade para chegar em 5%. Então, 10% é um número significativo, mas a gente tem que entender também que esse número ele está ligado nas nossas operações de crédito, né, que vem para fazer, né, investimentos aqui dentro do município. Operações de crédito e convênios também, né, emendas parlamentares, tá? Mas é um número significativo, sim.
Vamos passar. Por secretaria, o azul ali, educação, vermelho, a saúde, né, já pegam ali quase metade do orçamento. Obras tem um valor alto porque a parte desses empréstimos, né, e convênios aí estão dentro da Secretaria de Obras. Finanças também tem um valor alto porque a parte da dívida, precatórios e PASEP, está tudo ali dentro da finanças. Se tirar essa parte aí fica, né, uma secretaria, vamos dizer, valor bem abaixo, bem normal, né? E serviços urbanos tem um valor alto porque o contrato, por exemplo, da limpeza urbana está ali dentro dos serviços urbanos. Então, educação e saúde, com a maior parte ali do orçamento. E as outras secretarias, né? Então, para vocês verem como é complicado, né? Você dividir o orçamento quando tem 2, 3 áreas que pegam quase tudo, né? E aí sobra muito pouco para você atender, né, secretarias menores aí. Quanto à aplicação no ensino e saúde, como que é feito esse cálculo, tá? Eu tenho ali uma receita de impostos e transferências que somam 832 milhões nessa projeção de receita da LDO. Então, eu tenho que aplicar no mínimo 25 no ensino e no mínimo 15 para a saúde, desse grupo aí, né, de impostos e transferências, que são os principais impostos e transferências que a prefeitura, né, arrecada. Aí, na saúde, quando você pega a despesa, né, que está prevista lá para o ano que vem, a saúde, tesouro, né, isso aí é tudo tesouro, tá? No caso, aí não entra nem SUS, nem Fundeb, né, nessa conta. É tudo tesouro. 226 milhões, né, para a saúde, que dá 27,16% para a saúde. O mínimo é 15%. Então, a gente aplica quase o dobro. E a educação, né, o ensino está com 25,70 e alguma coisa ali, né? Também está acima dos 25, tá? Então, a gente está dentro da legislação. É claro que isso é o orçamento, né? É a LDO. Eu tenho que executar, né? Vai chegar lá no final de 2023, o tribunal não vai querer saber se meu orçamento inicial estava atendendo, ele quer saber o que eu executei, né? Então, claro que durante a execução orçamentária a gente tem que acompanhar e tem que ver se realmente, olha, tá dentro, tá fora, tem que gastar mais, e aí a gente vai corrigindo durante o ano, tá bom? Então, isso foi a parte aí das receitas e despesas. Vou falar um pouquinho aqui rápido desses principais investimentos e ações, porque tem bastante coisa. Aqui, assim, então, assim, não são apenas investimentos, são ações também, né? Ações, projetos da prefeitura, né? Programas da prefeitura, que a gente tem aí em todas as secretarias, tá? Eu vou dar um destaque aqui em algumas coisas. A gente tem ali, né, no governo, direitos humanos e políticas públicas transversais, aquisição de veículo, um valor menor, mas é convênio, publicidade e propaganda, tem um valor ali significativo, né? Vocês podem ver. Ações de comunicação, apoio à comunidade e qualificação profissional, Fundo Municipal de Solidariedade, reforma do Centro da Melhor Idade, Finisa, né, que é uma operação de crédito, tá? Na inclusão social tem várias coisas ali, né, programas da assistência, proteção social básica, proteção social especial, de alta e média complexidade, Bolsa Família, programa Primeira Infância, o Fundo da Criança e do Adolescente, que é um recurso próprio do fundo, né? E estruturação da rede SUAS, apoio a iniciativas de qualificação profissional, Fundo de Economia Solidária e Conselho Tutelar, tá? Que agora são 2, né? Esse ano aqui, né, a gente já tem 2 conselhos na cidade, né? Na educação,
eu tenho lá manutenção e reforma predial de unidades escolares, tem um valor significativo, bolsa creche, também um valor alto, kit de material escolar, uniforme escolar, transporte escolar, alimentação escolar, tá? Lembrando que uniforme e a alimentação escolar, aquilo que for do Tesouro, ele não entra dentro dos 25%. Não considera, tá? Então, você vê que a gente aplica ali um recurso na educação, ele é Tesouro, tá? 5 milhões ali de uniforme, 5 milhões e 584 de alimentação escolar, Tesouro, mas que não são dentro do ensino. Eles não contam lá para aquela aplicação no ensino, tá? A alimentação escolar tem um recurso que vem, né, de recurso externo, que na verdade é o quê? É aquele recurso do QESE, tá? Tem uma receita que chama cota parte do salário educação, que é um valor alto, e tem também recurso do PENAE, que é um programa federal, mas que repassa muito pouco, tá? Ali daqueles 26 milhões, praticamente 21, 22 milhões é QESE e 4 milhões só é o que vem lá do governo federal. Tá? Segurança alimentar também está dentro da educação. E depois tem ali construção do Centro de Referência de Segurança Alimentar, que é uma emenda parlamentar, e programa de desenvolvimento da carreira do servidor dentro do Fundeb. Na cultura, o programa Música para Todos, que é um programa já bem antigo, né? Que é a banda e sim. Ali no FNDE, né, que é o da educação, ele ajuda a custear, por exemplo, o transporte escolar, ele ajuda a custear ali a alimentação escolar também, né? Mas eu acho que não tem, por enquanto, não está previsto, tá? Quando a gente fez a LDO, as informações que ainda não tinha nada previsto. Pode ser que, assim, vamos na elaboração da LOA, se tiver alguma coisa, a Secretaria de Educação, né, o pessoal vai informar, daí a gente coloca dentro do orçamento. Então, olha lá, música para todos, fomento a incentivo à cultura e cidadania, reforma do Centro de Educação Musical, tudo isso é Tesouro. E ali tem eventos culturais, né? Tem uma parte que é Tesouro e uma parte que é recurso externo do Estado. Isso na cultura. Esporte, modernização do estádio ali, né? José Francisco Breda, que é emenda parlamentar federal. E aí o programa Esporte para Todos, que tem um monte de ações ali dentro do esporte. E promoção de eventos esportivos também tem um recurso do Tesouro. Meio ambiente, recuperação ambiental, tem um valor alto ali, 3 milhões, né, e 400. Educação ambiental, produção e manutenção de mudas, proteção e bem-estar animal, né, 1 milhão ali para cuidar dos animais ali, tá? E fundo de meio ambiente. Habitação, tem o auxílio moradia, também um valor alto. Regularização de áreas de interesse social e produção e infraestrutura habitacional, que tem um valor, vamos dizer, simbólico, né? Porque com 100 mil a gente não consegue construir nada. Na verdade, a gente depende de recursos do governo federal e estadual para fazer moradias aqui, e esses programas estão meio que, vamos dizer, congelados, né? Desmontados. Então, assim, não tem, nos últimos anos, não tem vindo quase nada para isso. Obras. Então, a gente tem a parte da iluminação pública, né, a PPP, que é recurso do Tesouro, mas é o recurso da CIP. É importante falar, né, porque muita gente não sabe que ali na conta de luz tem uma contribuição de iluminação pública, e esse recurso ele vem para a prefeitura, ele só pode ser aplicado em iluminação pública. Eu não posso pegar, eu lembro muito assim, na época da campanha, eu vi algumas discussões nas redes sociais, né? E às vezes o próprio prefeito na época fazendo campanha dizendo, não, estamos iluminando a cidade, né, com LED e tal. E muita gente escrevia embaixo assim, mas tinha que pegar esse dinheiro e investir na saúde.
é mais importante, né? Que a saúde é mais importante, mas eu não posso, o prefeito não pode pegar o dinheiro da iluminação pública, da contribuição de iluminação pública e gastar na saúde, na educação, em obras, ele não pode. No esporte, ele não pode. Esse recurso é vinculado à iluminação pública. Então, ele é usado tanto na parte de ampliação, melhoria da ampliação pública, da iluminação pública, quanto no custeio da iluminação, para pagar a conta de luz da iluminação pública. Por exemplo, uma quadra de esporte você não pode ser que está iluminado, não pode ser utilizado esse dinheiro. Acho que sim. Na questão, eu acho que sim, precisa ver, né? Mas assim, a iluminação pública, eu não posso pegar esse recurso e aplicar para fazer uma quadra, né? Então, tem que ficar claro isso, é um recurso carimbado, que, né, o pessoal paga ali na conta de luz, mas vai totalmente para a iluminação pública. O Tribunal de Contas fiscaliza isso. Tem uma conta corrente específica dentro da prefeitura, onde esse dinheiro cai, tá? Não posso usar ele para outra coisa. Então, olha lá, depois eu tenho lá o programa da CAF, né, que é aquele de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Sustentável, que é a operação de crédito. É empréstimo, né, para obras aí no município. E tem um recurso previsto de operação de crédito e um pouquinho de tesouro também, que é para a construção do paço municipal. Tá? Já está previsto aí na LDO. E depois tem um recurso ali também de 50 milhões, que é uma operação de crédito lá do Fomplata. Serviços urbanos, olha lá, o Sistema Integrado de Limpeza Pública, né, 47 milhões. Manutenção da infraestrutura urbana, várias coisas ali dentro, 12 milhões. Manutenção e conservação de praças, parques e jardins, 2 milhões. Serviço de iluminação pública, então assim, aqui também, ó, recurso da CIP, aqui são as contas de luz, tá? Né, da iluminação pública, que a gente paga com recurso da CIP. E tem um recurso de Fundo Municipal de Saneamento Básico, tá? Que a gente espera, né, que entre esse recurso aí, um repasse da Sabesp. Está previsto 4 milhões. Vamos ver se vão repassar, né? Mas tem que ser nessa parte também de infraestrutura, né, urbana, manutenção da infraestrutura e tal. Também não posso pegar esse recurso e usar, né, para pagar pessoal, por exemplo. Ele vai entrar dentro desse fundo e é para isso só, né? Quando ele chegar, né? Ele está previsto. Vamos ver se... Oi. É custeio isso? Eu acho que pode ser, eu não tenho certeza, tá, para te falar agora, mas eu acho que ele pode ser custeio na parte de infraestrutura, né, de manutenção da cidade, tá? Mas é basicamente assim, na parte de infraestrutura urbana, tanto investimento quanto custeio, mas tá? Mas a gente está aguardando, esse recurso não entrou ainda esse ano e vamos ver se o ano que vem ele entra. E na mobilidade urbana, tenho ali, né, a parte do trânsito, né, implantação e manutenção do serviço de trânsito, tem valor alto, que é boa parte, ou quase tudo isso também é custeado com recurso do próprio trânsito, né, de multas de trânsito e tal. Educação para a mobilidade, tem a parte do subsídio, né, 12 milhões, e a parte da implantação e manutenção de ciclovias, também tem um recurso estadual. Vamos ver o próximo. Segurança, 2.600.000 e pouco para a gestão operacional da segurança mesmo, né, o custeio de toda a parte de segurança, sem contar pessoal, né, o pessoal está fora desse valor aí. E a defesa civil. E na parte da saúde, ó, continuidade ali da reforma do Mário Covas, tudo convênio, né? Emenda parlamentar. Reforma da Unidade de Saúde Santa Clara, do São Bento, construção de UBS Nova Hortolândia,
né, a captar ainda o recurso. Equipamentos materiais permanentes também, né, federal, emenda. Há recursos ali, valor alto, né, de gestão dos serviços da saúde, né, tanto do Tesouro quanto de convênios do SUS, né, parte de medicamentos, sentenças judiciais, 1,5 milhão, análises laboratoriais, programa de desenvolvimento de carreira do servidor, tá? Tudo isso aí na saúde. E na parte de planejamento urbano e gestão estratégica, o programa Cidade Digital, Cidade Planejada, e também lá um recurso lá para a CAF, tá? Esse 1 milhão aí é mais para desapropriações. Esse aqui acho que é o último quadro. A administração, assistência à saúde do servidor, todas as secretarias, mas está lá na administração. A concessão de benefícios ao servidor, tem também um valor alto, né? Que é cesta básica, vale transporte, o auxílio funeral, né? Que foi criado aí, tem um valor também. Gestão de patrimônio do município, programa de desenvolvimento de carreira do servidor e escola de gestão. Na finanças, o PEMAT, que é um programa de modernização da administração tributária, que é recurso, basicamente, operação de crédito. Ali eu coloquei a dívida pública e os requisitórios, né, só para ter uma ideia, né, 69 milhões, tá? Desenvolvimento econômico, fomento ao desenvolvimento econômico, é uma ação, entra o poupa-tempo ali, e assuntos jurídicos, o PROCON. Então, essas são as principais ações que a gente tem dentro da LDO, tá? Para finalizar, só comentar um pouquinho que foi até, né, o tribunal sempre vem cobrando aí que a gente amplie e melhore, né, a participação cidadã, apesar da gente saber que isso é complicado, né? A gente vê pela dificuldade aqui nas audiências públicas e tal, mas a gente tem se esforçado, e aí foi criado, né, no próprio site da prefeitura, durante o período ali de elaboração da LDO, foi criado ali um lugar, né, para o pessoal poder entrar e votar nas ações, né, que queriam dar mais prioridade, né, dentro do orçamento. E aí, assim, foram colocadas várias, né, quase todas as ações ali dentro, e os que receberam mais votos, né, provavelmente ali o programa de desenvolvimento de carreira do servidor, que teve mais voto, porque acho que os servidores acabaram participando mais, né? Mas teve muito voto também ali no esporte para todos, construção e ampliação de reformas de unidades do esporte, né? E por aí vai. Então, isso aqui está tudo, né? A gente tem lá, né, os resultados aí dessa votação. Isso foi encaminhado também para as secretarias, né, para o governo também, né? Vou passar aqui o quadro, que tem aqui mais coisas. Aqui tem todas, né? Tem todas, ali são as principais. Aqui tem todas as ações e quantos votos cada uma recebeu. E ali um total, você vê, né? Não é uma participação tão grande assim, né? Foi a primeira vez que a gente fez essa consulta, quase 500 votos. É claro que a gente, né, tem que trabalhar para divulgar mais, melhorar mais, né, e ver se consegue uma participação maior, né, da sociedade. Mas também não depende só da gente, né? Depende também do interesse das pessoas. Então, mas a gente tem criado as ferramentas, tem, né, buscado atender aquilo que o tribunal exige, e a gente vai continuar, né? Provavelmente na LOA vai ter, acho que, um mecanismo parecido com esse, né, para que as pessoas possam participar e deixar sua opinião também. Ok? Eu acho que é isso. Então, essa foi a apresentação da LDO para o ano de 2023. Né? Não sei se alguém tem alguma questão, alguma pergunta.
Quero agradecer a você, Cristiano, sempre bastante prestativo, didático na apresentação. A LDO na Câmara, ela tem um olhar muito fixado no anexo 6, que são o anexo das ações. E temos tido também uma observação nos últimos anos, a falta de apresentação de emendas aqui pelo Poder Legislativo. Isso demonstra, num primeiro momento, que a LDO, por se tratar de uma lei de planejamento, né, que estabelece as diretrizes orçamentárias, ela vem sendo apresentada, tecnicamente falando, de uma maneira bastante próxima da realidade. Quando chega no momento da elaboração da LOA, da Lei Orçamentária Anual, aí sim, a apresentação de algumas emendas pelos parlamentares, a gente observa que o grau de assertividade ou próximo à realidade ele é bastante grande. Até costumo dizer que a equipe técnica da Secretaria de Finanças adota uma postura bastante conservadora, né? Porque a gente tem visto também nos últimos anos um superávit, né, vereador Eduardo? O do ano passado, por exemplo, ultrapassou 80 milhões de reais. Eu quero, nesse momento aqui, agradecer imensamente a presença do vereador Regis, da Serralheria, que está aqui à minha esquerda, já mencionada anteriormente, também a do vereador Eduardo Lipaus, que compõe a Comissão de Finanças e Orçamento. Sempre uma honra ter a presença dele lá, porque nos permite um debate bastante alongado em alguns assuntos, né, Eduardo? E eu quero, agradecendo a presença de ambos, facultar a palavra para eles para um agradecimento, para um bom dia. E eu passo primeiro a palavra para o vereador Regis, para cumprimentar as pessoas que nos assistem, e depois para o vereador Eduardo Lipaus, antes de fazer as perguntas. Com a palavra, vereador Regis. Bom dia, Ananias. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Cristiano. Bom dia a todos que nos assistem aqui, todos que estão presentes. Queria agradecer a participação aqui, né, o convite, como sempre, aqui. Vossa Excelência já logo de manhã, já nos alertando da importância da audiência para a gente estar debatendo aqui e até mesmo para a gente poder estar propondo depois algumas emendas, né, em alguns pontos que a gente achar necessário e que for possível também, tá? Obrigado, foi muito esclarecedor que a gente viu até agora, e assim que abrir algumas perguntas, a gente vai estar ingressando também para providenciar algumas aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador Regis, está sempre convidado para participar conosco. Obrigado, viu? Passo agora a palavra para a consideração do vereador Eduardo Lipaus. Bom dia, Eduardo Lipaus. Bom dia, presidente, vereador Ananias, bom dia, Cristiano. Bom dia. Bom dia a todos aqueles que nos assistem e acompanham aqui presencialmente e está sendo transmitido também, né, presidente? É uma pena que a participação popular realmente seja pouco aqui, né? Nós temos representantes de bairros, nós temos as comunidades organizadas, né, a sociedade civil organizada que deveria participar aqui de eventos como esse, porque realmente dá um norte para a gente daquilo que nós temos pela frente. O desafio é muito grande. Um dos requisitos que chama a atenção do município de Hortolândia, Cristiano, é a organização das finanças. E, nesse sentido, eu quero lhe cumprimentar e lhe parabenizar, porque a gente se sente muito seguro quando vê essa apresentação de forma bem criteriosa, de forma bem organizada, e quando existe uma organização, a gente tem menos chance de errar lá na frente, né? Ainda assim, com essa instabilidade econômica, é previsto um índice, a gente já viu que o índice muda, de 1,3 foi para 1,1, a inflação foi prevista, pelo que eu vi, ela vai ser muito acima do que está previsto lá, mas a gente já sai na frente com essa organização. Então, quero parabenizar também o presidente Ananias pelo trabalho que tem feito à frente da Comissão de Finanças e Orçamento, e o vereador Carlão, a vereadora Marciene, que fazem parte junto com a gente, o vereador Enoque, o vereador Regis, que sempre que pode estar participando com a gente. É muito bom a gente discutir isso aqui na Câmara. Muito obrigado e seja sempre muito bem-vindo ao Poder Legislativo. Quero, na sequência, agradecer a fala do vereador Eduardo Lipaus, obrigado, e consultar
o nosso plenário, consultar as pessoas que nos assistem através do auxílio aí da Vivens, nós temos questionamentos e perguntas aí para o Cristiano. Nós vimos na sua apresentação, Cristiano, embora bastante didática, como eu falei anteriormente, algumas ações previstas já na LDO, que a legislação obriga, certamente estará na LOA, que demandam uma ação direta da Câmara Municipal de Hortolândia. Como os 70 milhões previstos, tanto pelos recursos buscados junto ao Finisa quanto ao Fomplata, uma das principais obras já sendo licitada é a construção do Paço Municipal, e essas demandas, quando chegam aqui na Câmara, né, vereador Regis, a Câmara não se furta da sua responsabilidade. Ela, ainda que questionada por uma ou outras vozes aí, intitulada como da oposição, a gente sempre fez esse enfrentamento, esse debate, e buscamos, e aí eu falo por todos, porque essa é a realidade, sempre buscamos auxiliar aquilo que é projetado, planejado, aquilo que faz parte do plano de governo para o mandato por completo. A gente sabe do planejamento estratégico que envolve o PPA, que é por um período de 4 anos, e a nossa luta é para que isso, de fato, seja respeitado. As emendas, quando ocorrem de maneira bastante lúcida também, é uma necessidade e uma prerrogativa do vereador que é cobrado junto à sociedade. Na maioria das vezes, alocações, como apresentou o vereador Enoque aqui, de transposição, para atender uma necessidade mais básica, mais primária, e quase todas elas voltadas para a Secretaria de Obras. Temos uma informação sua que pode, de certa forma, gerar algum debate, algum questionamento, que é aqueles recursos que estão previstos por causa do marco regulatório do saneamento. É novo isso, né? Mas cria um fundo municipal de saneamento, com participação da empresa, hoje concessionária, mas também com participação de recursos do Tesouro. E esse fundo, ele, uma vez ocorrendo, não é facultativo, precisamos buscar primeiro o diálogo, mas depois, se necessário for, outras ferramentas, ele vai vir numa hora extremamente importante, né? Principalmente em razão dessa questão ambiental muito forte que tem o prefeito Zezé. Ele, quando vereador aqui nessa casa, sempre deixou muito claro que uma das suas bandeiras prioritárias era mesmo a bandeira do saneamento. E faço também eco à palavra agora utilizada pelo vereador Eduardo Lipaus, que, embora a gente também, como Câmara e a Prefeitura, tenham buscado ferramentas para que possam, primeiro, atender às necessidades impostas pelo Tribunal de Contas, mas também para a participação popular. Nós tivemos a adesão de algumas escolas municipais para a apresentação das audiências gravada, mas queremos dar um passo maior agora no segundo semestre, que é fazer com que eles participem aqui. Do quarto trimestre do ano passado, por exemplo, que é no finalzinho do ano, né, finalzinho do exercício, foi encaminhado para que eles pudessem apresentar para alunos do terceiro ano em sala de aula. E depois eles deram um feedback para a gente, uma resposta da participação dos alunos. Então, isso é muito importante. A gente tem se esforçado, o Eduardo tem nos ajudado também. E nós queremos ver se no segundo semestre a gente dá um passo além, que é trazê-los para cá nessas audiências públicas. Muito obrigado, viu, Eduardo? Agora eu abro para questionamentos, perguntas, tanto da plateia quanto aqui da mesa e também dos internautas, se houver. Temos alguma pergunta? Temos uma pergunta lá. Pode falar. Pode ser? Olá, bom dia para todas, para todos. Meu nome é Ana Maria Campos. Eu moro aqui na cidade de Hortolândia, participo do Movimento Popular de Saúde. Acho que é importante acompanhar essa discussão do orçamento da cidade, apesar, como vocês citaram aqui, que a participação popular ela continua ainda sendo muito aquém do esperado, muito aquém
do que se necessita mesmo para a gente poder pensar. Mas eu quero abordar essa questão do desenvolvimento da cidade, né? Acho que se a gente fizer um olhar, Hortolândia desenvolveu, sim, né, nos últimos anos, né? Por outro lado, que desenvolvimento é esse, né, que, infelizmente, ele, do ponto de vista das políticas públicas, ele traz um embelezamento importante para a cidade, né, mas a quem, né? Apenas o desenvolvimento do olhar para a questão imobiliária, da valorização imobiliária da cidade, né? Ou ele gera exclusão, né, para os moradores que estão aqui. Eu queria trazer um dado que, em 2012, no Brasil, 586 milhões foi destinado para acesso à alimentação e incentivo à agricultura familiar. Em 2019, esse orçamento federal, ele baixou 93%, chegou a 41 milhões. Em 2022, infelizmente, a gente assiste que esse orçamento destinado à alimentação para a população bate a casa de 89 mil. E isso, se dividir por 33 milhões de famintos, né, no nosso país, isso dá um valor de 0,002 por ano. Vamos traduzir esses dados aqui para a nossa cidade. Em 2021, estudos apontam que 34% da população ganha até R$600, meio salário mínimo. Essas políticas públicas desenvolvidas, que foram inclusive apresentadas, né, na execução do ano passado e que está apontando para esse próximo ano, ela atende às necessidades da maioria da população, principalmente da população mais pobre, né, que estão na periferia, né? Esse olhar que eu acho que as emendas, né, que os vereadores e as vereadoras aqui do Legislativo precisam dar, né? E eu queria só, para finalizar, Cristiano, participação popular é muito difícil, né, como você falou, né? Mas eu não vejo nenhum incentivo por parte do governo municipal de estimular essa participação, né? A gente estava olhando aí, na votação que houve para os principais itens que a população pudesse dar, boa parte foi, como você mesmo ilustrou, do ponto de vista das pessoas que trabalham, né, dos servidores, que têm acesso a essas informações, né? Será que a população tem acesso a essa tecnologia, a essas informações que permitiriam, inclusive, votar? Porque se a gente fizer uma pesquisa de rua, inclusive, as pessoas vão apontar que saúde, né, está difícil no atendimento à saúde na nossa cidade. Acesso a medicamentos, nem se fale. Medicamentos de alto custo, inclusive, né? A exames, a cirurgias. No ensino, na educação, a gente tem acompanhado algumas discussões que falta, inclusive, material didático, papel, sulfite, sabe? Tem professores na rede que dizem o seguinte: olha, se os pais não trouxerem material para a gente poder desenvolver com as crianças, o que nos resta é deixar as crianças assistindo TV o dia todo. Então, orçamento participativo poderia ser uma das palavras que mais pudesse mover as pessoas, né? Sabe? Esse estímulo, essa participação. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação sua, Ana Maria, já desde o início
atestando a participação aí no movimento da saúde. Na realidade, não foi nem uma apresentação de uma pergunta, mas de um desabafo, e isso é extremamente importante. Eu acredito que o município, na maioria das vezes, é o ente que precisa, Cristiano, não só ouvir essas críticas construtivas, como absorver delas e utilizar delas para poder melhorar a participação popular. Embora, em alguns posicionamentos, precisa deixar claro também que o desenvolvimento de infraestrutura, principalmente realizado nos últimos 3 anos na cidade de Hortolândia, visa, sobretudo, investimento em mobilidade urbana, o que engloba e atende a todos os moradores, sem exceção. Quando a gente fala em alargamento de avenidas, novas vias, ligações de uma região a outra, de um bairro a outro, a gente está falando também de transporte público, de locomoção, de viário, de ciclovias, enfim. Mas uma cidade só é mesmo desenvolvida economicamente quando absorve desse crescimento econômico a participação da população no geral, em todos. E você mostrou na sua apresentação também, eu até peço licença para o Eduardo Lipausi e para o vereador Rez por estar alongando a minha fala aqui, mas você mostrou na sua apresentação também, e com muito cuidado, porque cabe ao agente público que tem responsabilidade de ter esses cuidados, às vezes a gente fica medindo as palavras, quando você citou a questão habitacional. Hortolândia vinha numa frequência habitacional extremamente positiva, mais de 4.000 apartamentos em 2 governos, 3 governos, que é um período de 12 anos, 3 governos completos, um número bastante significativo por causa de um programa nacional que, na sua fala, você deixou claro que hoje já não existe mais. Com relação à fala da Ana, eu tenho cargo efetivo na Secretaria da Educação, e antes da população me dar essa responsabilidade de representá-los como um dos integrantes dessa casa, vereador eleito, eu estava exatamente no setor de segurança alimentar e da educação. E nós recebemos, no início desse desgoverno, e aí eu coloco o sem nenhum receio, até porque eu sempre usei de muita transparência para expressar as minhas opiniões, nós recebemos um ofício do governo federal, ou desgoverno, informando exatamente sobre a extinção da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar. O que foi um choque, o que foi um susto. E rapidamente nos mobilizamos, envolvemos outros municípios, envolvemos o Conselho Estadual e Nacional, e o resultado final foi que não houve a extinção da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar, mas esvaziaram. É como tem esvaziado a FUNAI, é como tem esvaziado vários outros órgãos que a gente vê com bastante tristeza, e bastante lamentação. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer a participação, Ana. Eu anotei os seus números aqui para depois fazer um comparativo, mas 0,002 centavos de reais por cada brasileiro em condição de fome é extremamente vergonhoso. Mas, de novo, reforço que naquilo que é a política pública municipal, todos os nossos vereadores são bastante sensíveis. Têm tido essa preocupação de acompanhamento, de fiscalização, de orientação, de sugestão, de indicações. Se a gente olhar os números de quantas indicações semanalmente essa casa faz, todas elas sempre com o objetivo de melhor qualidade de vida a todo cidadão hortolandense, é um número que demonstra a preocupação de todos os nobres colegas aqui da casa. A Vivian já me informou que a gente não tem questionamento com relação às pessoas que nos assistem, não chegou nenhuma pergunta, e a palavra continua aberta para questionamento, críticas, sugestões, perguntas. Eduardo Lipausi. Cristiano, eu vou aproveitar o momento agora que foi me facultada a palavra, para poder fazer também algumas ponderações que eu acho importantes, depois 2 perguntas que eu acho que é importante dizer aqui.
Mas foi explícito aqui, né, que de um orçamento, uma previsão de um orçamento de 1.294.000, nós vamos tirar aí a receita da Câmara, a receita de Ortoprévia, a receita tudo, nós vamos ficar aí uma previsão de R$755 mil, né? Seria isso para o Tesouro? Do Tesouro, né? Do Tesouro. O orçamento da Prefeitura mesmo, 1.133 milhões, né? Apenas aquele quadro para mostrar assim, olha, desse total de 1.133, 700 e pouco é a parte do Tesouro, que seria, né, de livre movimentação, vamos dizer. Livre movimentação que nós teríamos, possivelmente, para investimento. Mas que está assim, livre movimentação entre aspas, porque ele está comprometido já, né, com folha de pagamento, com pagamento de dívida, contratos. Claro que na hora que a gente está elaborando o orçamento, você tem uma margem de manobra ali dentro para, né, destinar um pouquinho mais mais ou menos para determinada área, né? Mas, grosso modo, assim, é um orçamento, valor alto, mas que ele está comprometido, porque o custeio, né, da cidade como um todo já é muito alto, né? Então, você depende muito de recursos de convênios ou operações de crédito para fazer investimentos na cidade, né? Esses investimentos em mobilidade urbana, até que o vereador Ananias, né, comentou, que são importantes, né? Porque, claro, ajudam no desenvolvimento da cidade, ajudam a atrair novos investimentos, né, para a cidade. É claro que tem essa questão social, né, que a Ana, né, comentou, e a gente não pode desvincular o que está acontecendo na cidade de Hortolândia do que está acontecendo no Brasil como um todo, né? Eu tenho certeza, assim, que sempre, né, tanto o prefeito Perugini quanto o Zezé tem uma preocupação social, né, ambiental também, você disse, né, do Zezé, mas sempre tiveram, né, preocupação social, né, de mitigar, né, de diminuir esses problemas na cidade, mas é muito difícil quando, por outro lado, você tem uma situação nacional, e aí concordo com você quando você fala do governo federal, realmente, né, porque tem ocorrido uma série de desmontes e cortes de verbas em áreas essenciais, como agricultura familiar. E aí, né, os municípios no Brasil inteiro, os estados, eles ficam sobrecarregados, né? E é muito difícil você resolver essas questões que estão se agravando, questão da fome, questão de desemprego, de miséria, né, pobreza, quando, né, você tem a União, né, agindo no sentido contrário do que deveria ser feito. Infelizmente, é essa a situação, né? É esse o ponto que eu queria chegar, Cristiano. Eu quero até te agradecer, você adiantou bastante, porque é preciso deixar claro e é preciso verbalizar aqui que ainda no primeiro mandato, quando nós discutíamos o empréstimo do Banco CAF para investimentos na cidade, é porque lá atrás nós já sentíamos esse desgoverno em função da vida humana. Essa tratativa desumana em relação à fome, em relação à segurança alimentar, em relação à questão da assistência social e do direito à vida, que esse desgoverno federal tem feito nesse país e que reflete no município. É importante dizer também que, se não fosse as operações de créditos que foram aprovadas por essa Casa de Leis, o nosso município estaria ainda pior. Porque algumas empresas que hoje se instalam no município, que vêm para cá, e aí é para gerar emprego, para gerar renda, para gerar dignidade. Na verdade, dignidade. Dignidade é essa que o desgoverno federal fez questão de acabar, quando uma das suas primeiras ações foi acabar com o projeto Minha Casa Minha Vida. E isso reflete diretamente no município, reflete diretamente no custeio da cesta básica, da alimentação do trabalhador. É importante dizer isso, que foi um acerto essa Casa de Leis ter aprovado essas operações de crédito, porque sem essas operações de crédito, sinceramente, Cristiano, eu não estaria vendo sobrevida no município de Hortolândia. Hortolândia hoje estaria na UTI,
se nós não tivéssemos aprovado essas operações e esses alargamentos de avenidas não tivesse trazido algumas empresas para gerar esse emprego. Na verdade, os municípios, e Hortolândia não é diferente, Hortolândia a gente sente mais de uma forma mais assídua, né, essa questão aí, dessa falta de investimento de políticas públicas para a vida. E baseado nesse sentido e nas ponderações que a Ana Maria fez, eu achei muito bem pertinente, bem colocadas as palavras dela, hoje está sendo discutido na Câmara dos Deputados um projeto de lei que ele limita um teto de 17% para o ICMS. Hoje, exatamente hoje, vai ser discutido e provavelmente deve ser votado esse projeto na Câmara dos Deputados. E nós temos também aí algumas projeções de outras operações de créditos, que a princípio pode ser dita, vamos construir um paço municipal, vamos gastar mais de 50 milhões para construir um paço municipal. Isso é uma fala política que me preocupa. É uma fala política que me preocupa, da mesma forma que uma fala política lá atrás, no primeiro mandato, vários partidos políticos vieram criticar essa operação de crédito do Banco CAF que veio aqui na Câmara Municipal, e hoje não tem nem a hombridade de reconhecer que estavam errados. Estavam errados porque se não fosse essa operação de crédito, eu não sei de que forma que Hortolândia estaria hoje. O Paço Municipal, onde ele vai ser construído, ali na região do Novo Ângulo, ali na região do Nova América, ali naquele terreno ali, quem é antigo de Hortolândia sabe, na Estrada da Granja, vamos assim falar, ele gera uma esperança de crescimento econômico muito grande para aquela região, uma região totalmente esquecida. Aquela região, Cristiano, só para a gente ter uma ideia, aquela região do Novo Ângulo, do Nova América, do Sumarezinho, do Nova Europa, de toda aquela região ali, se alguém quiser ir em um banco, tem que vir aqui para o centro. Aqui em Hortolândia nós só temos bancos aqui no centro, na região do Rosolém e na região do Amanda. Ali daquela linha de trem para cima nós não temos um único banco, porque o crescimento econômico, o progresso econômico ainda não chegou da linha do trem para cima. E essas ações que o governo municipal, volta a falar que é o governo municipal, com critérios de organização, com critério de planejamento, com critério de vereadores aqui nessa Câmara Municipal, que não são embalistas, que leem projeto, que procuram entender um projeto como macro e votam de acordo com aquilo que acreditam, né? Nós precisamos entender que a construção daquele paço municipal lá, ele é importantíssimo, além de economizar na questão do aluguel, além da gente economizar na questão da energia elétrica, porque ele é sustentável, ele vai começar a gerar o progresso econômico para aquela região. Agora, a pergunta que eu queria fazer, com esse projeto que limita 17% o teto do ICMS para os estados, tendo em vista que existe um planejamento de uma nova operação de crédito de mais de 50 milhões para a construção desse paço municipal. Tendo em vista que nós já votamos aqui, como o presidente Ananias já falou, mais de 80 milhões de reais de sobressobra de orçamentos, né, de receitas, e grande parte dessa sobressobra eu pude identificar aqui na Câmara Municipal que era de ICMS. A receita do ICMS foi fundamental para isso. Com esse projeto de lei, você poderia dar uma perspectiva do município de Hortolândia, em que a gente conseguiria começar a sofrer as consequências de investimento se essa lei for aprovada ainda lá em Brasília? Porque uma coisa, limitar o teto de 17%, eu acho bom, mas o que me preocupa é que ele não fala a compensação, de onde é que vai repor para o Estado, e, logicamente, isso vai refletir no município. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta vem de encontro com a fala da Ana Maria sobre a questão da participação popular. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho qual foi a metodologia aplicada para essa participação popular, para nós alcançarmos aqueles números, se você pudesse falar para a gente. Muito obrigado. Então, sobre o ICMS, os próprios estados, né, estão dizendo aí que
esse projeto vai gerar uma perda aí de mais de 100 bilhões de reais, né, de arrecadação no período de um ano, né? E a gente sabe que 25% do ICMS ele é distribuído para os municípios, de acordo com um índice de participação que cada município tem aí dentro né, dessa distribuição. Certamente, se for aprovado, né, pelo menos assim no curto prazo, isso vai gerar uma perda de arrecadação para os municípios, né, até que seja compensado de alguma forma que ainda não está claro, né? A gente não sabe ainda como vai ser compensado, se vai ser totalmente compensado, né? Então, se por um lado, né, está se buscando aí uma forma de baixar o preço dos combustíveis e nem esse projeto garante que isso vai acontecer, né, ou que ele será totalmente repassado para o preço dos combustíveis, porque isso vai depender das distribuidoras, vai depender dos postos, vai depender do preço do petróleo, né, do preço internacional do petróleo, depende do dólar, né, se o petróleo continua subindo, se o dólar sobe, né, vai acabar anulando essa queda que estão prevendo aí, caso seja aprovado o ICMS. Mas com certeza vai gerar uma queda de arrecadação, né, para todo mundo, até que seja compensado, né, de alguma forma. O problema é que assim, os estados e os municípios eles já têm os compromissos, né, assumidos, e na maior parte deles é compromisso assim, com o custeio da máquina, com programas sociais, com coisas que o próprio governo federal não está atendendo, né, que os municípios e os estados, e principalmente os municípios, estão cada vez mais pressionados, né, a atender, né, na área de saúde, principalmente, porque a gente sabe que assim, os repasses do governo federal na área de saúde, né, assim, a tabela SUS está congelada aí há anos, né? Você não tem uma... Então, assim, o SUS está praticamente congelado e os municípios tendo que arcar cada vez mais com os custos exorbitantes aí da área de saúde, né, dispararam ainda mais aí por causa da pandemia. Então, assim, é um projeto, para dizer assim, no mínimo, temeroso, né, para os municípios. Eu entendo. Difícil dizer, olha, qual vai ser a perda, né? Eu, pessoalmente, não tenho condição de fazer essa conta. Mas os próprios estados já estão dizendo que a perda aí, a princípio é de mais de 100 bilhões. Então, obviamente, os municípios vão perder também. E eu não sei, vamos aguardar para ver, mas é preocupante. E quanto à participação popular, né, esse foi um trabalho mais ali desenvolvido pela Luísa, a Luísa que hoje é secretária, né, que sempre teve uma atuação muito grande aí nessa parte de participação popular, né? Quando ela trabalhou, ela é de Campinas, na verdade, né? E eu lembro que lá no governo de Campinas ela foi uma das pessoas que coordenou, né, o programa de orçamento participativo, né, no governo da Isalene, né? Lá em Campinas, Toninho Isalene. E assim, recentemente aí, então ela, né, foi criado esse mecanismo, né, no próprio site da prefeitura para que as pessoas pudessem participar. Teve uma divulgação, tá? Eu não lembro agora se foi, foi mais por rede social, né? Mas assim, claro que a participação não foi aquela que a gente esperava, mas porque tem essas dificuldades, a gente sabe que, né? E a gente também precisa, né, melhorar e tentar divulgar melhor, divulgar mais isso, para que mais pessoas possam participar. Os conselhos da cidade, talvez, né, eu não sei, com a ajuda da Câmara. Mas foi a primeira vez, né, que a gente fez isso, né, que o planejamento orçamentário criou essa ferramenta. Também foi um aprendizado, acho que tem que ser aprimorado e com certeza será aí nas próximas leis. E o nosso objetivo é cada vez mais ampliar a participação. Eu sou um defensor dessa participação popular, eu acho que
né, se as pessoas soubessem, conhecessem como funciona o orçamento público, né, como funciona o orçamento federal, estadual, municipal, né, elas teriam até mais condições de cobrar, né, os governantes, elas teriam condições de saber aquilo que pode realmente ser feito, o que não pode ser feito, né, e fazer realmente uma cobrança efetiva, né, do que elas necessitam e tal. Então, eu acho que, né, que nem você disse aí, né, de divulgar nas escolas, né, eu acho isso importantíssimo, né? Acho que eu inclusive defendo assim que nas escolas, né, fosse ensinado essa parte de não só de orçamento, mas o básico, né, da nossa Constituição Federal, para que as pessoas tivessem noção, né, do que está previsto ali, do que está, né, o que a gente tem na Constituição, né, em diversas áreas, porque é isso. Se as pessoas não sabem, né, quais são os direitos que elas têm, né, como que elas vão cobrar, como que elas vão, né, exigir, né, dos governantes. Então é isso, né? Eu acho que não sei se eu respondi totalmente, né? Mas o nosso desejo é melhorar cada vez mais aí nessa parte de participação popular. O assunto é sempre pertinente, né? O Eduardo Lipaus já consentiu aqui que foi contemplado sim com a sua resposta. O vereador Regis tem alguma pergunta, alguma consideração a fazer? Vereador Regis, a gente já vai caminhando para o final da audiência. Bom, mais uma vez, né, agradecer a todos e agradecer a participação da nossa munícipe Maria, né? E quantas mais podemos ter aqui, né? Se tivesse várias como essa aqui, seria muito bom. Até ela entrou num tema que é pauta do meu tema livre hoje na sessão, né? Rapidamente falando, nós saímos aí de um número de 19 milhões para 33 milhões de pessoas no índice de pobreza. É alarmante, né? Aí a gente vê essa omissão no governo federal na hora que a gente tanto precisa, com a pobreza, e a gente vê aí ele aumentando o índice aí de participação para os deputados como fundo partidário de 5 bilhões. Né? É alarmante isso. É muito vergonhoso a gente, como legislativo aqui na Câmara Municipal, a gente vê passar por uma situação dessa e ver o que acontece lá em cima, e a única coisa que podemos fazer aqui é moção de repúdio, fazer alguma coisa assim, né? Não temos poder para brigar sobre isso. Temos aqui também uma coisa que eu queria conversar com você, Cristiano, a respeito do subsídio, né, em questão para o transporte público. Como que é feito esse índice? Porque nós temos aqui no nosso município, né, salvo me engano, ano passado nós tivemos um subsídio aqui de 1,5 milhão para o transporte público. E nós vemos que o nosso transporte público aqui, na verdade, está meio alarmante, né? Tirou o ônibus dos horários previstos, tanto que a gente tem muito debate nessa Câmara a respeito de horário de ônibus que foi retirado do seu itinerário. Então, assim, a má qualidade que está tendo no transporte público também. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que é feito esse índice de subsídio para o transporte público. Então, na verdade, essa é uma pergunta que eu acho que a gente teria que passar para a mobilidade urbana, porque para nós, realmente, ali no nosso departamento, a gente não trata exatamente de como que é calculado esse subsídio, tá? Esse cálculo não passa ali pela gente. Mas, nos últimos anos, pelo que eu tenho acompanhado, assim, a gente tem um gasto, assim, um valor significativo com esse subsídio, né, girando aí em torno de 10 milhões por ano, algo assim. Acho que até agora ficou um pouco mais aí para o ano que vem, né? Porque, claro, se a gente quer ter uma redução na passagem, né, para o cidadão, e aí você tem os custos aumentando, né, principalmente o gasto com combustível, diesel, né? É óbvio que o gasto da prefeitura com o subsídio vai subir um pouco, porque, né, para compensar aí esse aumento de custos que as empresas estão tendo. Mas eu, né, peço até desculpas, mas assim, quem poderia te responder melhor sobre essa questão do subsídio e a própria questão assim da qualidade do transporte, né, das linhas que a gente tem aqui,
é a mobilidade urbana, porque o Departamento de Planejamento Orçamentário ele cuida apenas da montagem do orçamento, da elaboração das peças orçamentárias, né? E a gente acaba não entrando nessa questão aí de, né, falar de quanto que é, de como que é calculado esse valor, tá? Eu quero rapidamente falar, complementando a sua resposta ao vereador Regis, depois ele fala se foi contemplado ou não, mas, na verdade, ano passado a gente votou 2 vezes, vereador Regis, uma vez 1 milhão e pouquinho, outra vez próximo de 3 milhões, para complementação daquilo que já está no orçamento. Então, o número que o Cristiano trouxe aqui, em torno de 10 milhões ano, permite, inclusive, fazer depois um questionamento mais assertivo lá com relação à Secretaria da Mobilidade Urbana. Mas isso acontece nas vezes em que a empresa procura a municipalidade para redução de linhas ou aumento da passagem pública, né? Então, assim, para não executar nenhuma das 2 ações, a prefeitura acaba tendo que complementar aquilo que está faltando no equilíbrio financeiro da empresa. Não sei se respondeu a sua pergunta, era isso mesmo? Se sente contemplado? Na verdade, é que eu vi lá que estava previsto sendo quase 12 milhões, né? Então, por 2023. Isso que eu fiz essa pergunta. Sim. Só complementando assim rapidamente, o Ananias, né, em questão da saúde, que a munícipe também citou ali, né? Eu vejo que Hortolândia hoje é um município pequeno, 63 quilômetros quadrados, e as nossas fronteiras se estreitaram muito com os outros municípios, Campinas, Sumaré, Montemor, né? E todos eles estão construindo bem nas divisas, usando muito aqui na cidade de Hortolândia, né, o nosso sistema público de saúde, né, usando também aqui nossas escolas, nossas creches, porque as outras deles acabam ficando longe. Então, assim, é preocupante. Quem acaba pagando o custo realmente é nosso município, né, nossa Secretaria de Saúde, que é unificado. Ontem eu tive no Hospital Mário Covas, fiquei lá por vários tempos, mais ou menos umas 3 horas, minha mãe não estava sentindo bem, e nisso eu fiquei ali conversando com algumas pessoas, novos vereadores, e praticamente de 30% a 40% das pessoas que eu ali estava conversando era de outros municípios. Nós ficamos aí pagando a conta, e como o Cristiano bem falou aí também, né, a gente vê um governo omisso também nessa questão, onde não repassa os aumentos que teve, e a conta fica no município cada vez a gente aumentando mais. Sabemos que a média nossa é de 15% a 17%, onde nós chegamos a gastar aqui 33% só de investimento na saúde pública. Então, eu vejo assim que Hortolândia, nós não temos nem que falar mal, porque nós estamos atendendo os outros municípios e ainda atendendo a população daqui nossa, aqui de Hortolândia, né? Eu sei que é preocupante, mas eu creio que nós temos que nos ombrear cada vez mais e tentar buscar soluções. Em questão de crescimento habitacional, eu vejo uma preocupação, Novos Pares, até porque nós não temos tantas áreas públicas para a gente estar fazendo essas implantações. Então, há de se pensar conjuntamente aí com o prefeito, com os órgãos federais e estaduais, para que possamos pegar e pensar num denominador em comum o mais rápido possível aqui, que necessita. Acho que nós temos aqui uma fila de quase 1.200 famílias na lista de espera. Obrigado, vereador Regis. Quero confirmado aí que não havendo mais nenhum tipo de questionamento, quer seja das pessoas presentes, quanto das pessoas que nos assistem, eu quero agradecer o Cristiano, em nome seu, Cristiano, agradecer todos os demais técnicos lá da Secretaria de Finanças, levo um abraço fraternal nosso para a secretária, Luísa Denadain. Quero agradecer aqui os vereadores que nos acompanham, o Regis, o vereador Eduardo Lipaus, que inclusive é vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Muito obrigado pela presença, Eduardo. Agradecer também aos nossos servidores aqui da Câmara Municipal, o Renato, a Viva, em nome deles, cumprimentar todos aqueles que nos auxiliam. E agradecer aos ouvintes que tiveram paciência de ficar conosco. Considero encerrada a audiência pública às 11 horas do dia 13 de junho de 2022. Muito obrigado, um grande abraço a todos
sobretudo aqueles que nos assistem. Obrigado. Obrigado.